apresentar alguns cálculos de coisas que eu tenho aqui, vou ver se eu consigo dar algum sentido à minha fala. Começaria com o seguinte comentário. Hoje em dia, deixa eu ver minha hora aqui, porque você me apresenta. Hoje em dia, o referente de toda crítica ao capitalismo não existe. A não ser, é claro, como ideias cada vez mais vagas sobre o socialismo. Por isso, os debates e as ações práticas deles decorrentes se extinguem na indiferença, no mesmo continuado mesmo. Agora, mesmo debatidos, os debates e as práticas, se extinguindo no mesmo, aparentemente, deixam um sentimento de realização reconfortante para aqueles que estão trabalhando na crítica. É meio grosseiro isso, talvez. Então, a ideia é, então, quer dizer, já que é grosseiro, eu queria fazer estou juntando esses cacos aqui, tá certo? Então, já que é grosseiro, eu queria fazer o seguinte comentário. É claro que a gente tem que ter todo o respeito e solidariedade àqueles que lutam em todos os níveis e instâncias por seus direitos, contra as infâmias, as injustiças, as formas sociais que rebaixam o humano, nas margens do capitalismo e no seu exterior. No entanto, esse respeito não deve impedir que a gente chegue à conclusão, que a gente constate que todas essas lutas, há tempos, se extinguem na indiferença do mesmo, ou seja, dessa sociedade continuada a mesma, sem futuro. Então, queria colocar isso porque, para, então, sugerir, né, que... e tem que falar dos Grundrisse, né? Então, e aí eu faço uma ponte nos Grundrisse, que é um livro que eu ajudei a traduzir, fiz a revisão técnica. Então a parte técnica, tudo que estiver errado é minha culpa, e na tradução eu só tenho a responsabilidade por 40% dela. Enfim, nos Grundrisse, em 57, o Marx, vislumbrando uma crise e tendo em vista que os trabalhadores, a esquerda, em toda a Europa haviam sido massacrados na contra-revolução de 48, ele já tinha se recolhido ao estudo durante esse período todo, e na perspectiva de uma revolução, de uma crise econômica que teria, portanto, repercussões políticas, sociais, etc., ele se põe a consolidar, a tentar consolidar a crítica que ele fazia, né? Porque, na opinião dele, parte das derrotas, em parte, as derrotas foram resultado de uma incapacidade da prática se orientar teoricamente, uma prática teoricamente informada. Então, a construção de uma teoria passou a ser prioridade para ele. Então, eu queria me concentrar nessa questão de teoria. Que teoria é essa aí? Ele precisava, não, eu vou colocar de uma maneira diferente, vou começar ao contrário. Queria, então, colocar o seguinte: crítica de fato é crítica ontológica. Então, o que o Marx faz é uma crítica ontológica, a tentativa de fazer uma crítica ontológica. Aí é preciso dizer, afirmar, tentar explicar um pouco sobre o que é uma crítica ontológica. Na filosofia da ciência, para falar bem rápido, isso tem nesse artigo que vai sair na margem esquerda, vocês vão poder comparar, etc. Na filosofia da ciência, há um consenso na ortodoxia da filosofia da ciência, não por parte de marxistas, que não são confiáveis, todo mundo sabe, mas na ortodoxia mesmo, autores como Kuhn, Lacan, etc., e a gente estudou muito isso aqui, não foi bom isso. Há um consenso de que, muito embora não seja dito, há um consenso que em todas as áreas científicas, não é? Em todas as disciplinas,
A dinâmica é uma dinâmica de crítica ontológica. Em todas as ciências, o que acontece, na verdade, de substantivo, é a alteração, a mudança, no Kuhn ele chama isso, vocês já devem ter ouvido, de shift paradigmático, de mudança paradigmática. Nada mais significa que uma determinada figuração de mundo que presidiu, que orientava toda uma disciplina, que informava seus professores e seus alunos, etc., ela se desfaz e é substituída por uma outra figuração, ou seja, uma outra ontologia, uma outra forma de conceber como o mundo é. Isso na teoria do Kuhn. Significa dizer, em português, claro, evidentemente que ele não faz dessa maneira, que na dinâmica de qualquer ciência se explica por essas mudanças de substantivas de figuração de mundo. Por exemplo, na física, o geocentrismo, o heliocentrismo, essas coisas assim que não vale a pena, eu nem tenho competência para me estender sobre isso. O outro companheiro, também ortodoxo, que debate na filosofia da ciência com o Kuhn, que é o Lacasse, fala exatamente a mesma coisa, né? Só que em lugar dele oferecer uma história assim, meio dicotômica, uma ciência hegemônica, uma figuração de mundo correspondente, ou seja, uma ontologia correspondente que se desfaz, chega ao seu limite, é substituída por outra, o Lacasse diz que a dinâmica na ciência não funciona dessa maneira. A dinâmica na ciência envolve sempre uma pluralidade de sistemas teóricos, cada sistema teórico com o seu fundamento, com suas premissas fundantes, estruturais, e, portanto, com sua ontologia. Ele chama isso de núcleo rígido. Cada programa de pesquisa científica, ou seja, em cada disciplina, cada sistema teórico, possui o que ele chama de um núcleo rígido, que representa uma maneira específica de figurar o mundo. Então, numa determinada disciplina, numa determinada época, você tem um conflito de imagens, de figurações distintas de como o mundo é. Nas ciências naturais, que são as duras, e os exemplos desses autores, eles recolhem essa teoria, supostamente pelo exame empírico, o desenvolvimento das várias ciências duras, e as ciências sociais, enfim, basicamente seria a mesma ideia. Então, estou querendo dizer com isso o quê? Mesmo você não sendo um marxista nojento, né, em quem ninguém pode confiar naturalmente, mesmo assim, todo mundo sabe que crítica é crítica ontológica. Por quê? Críticas existem no interior de cada disciplina. Você tem críticas, evidentemente, num departamento, pessoas que trabalham sob a mesma concepção teórica e sob a mesma ontologia, se criticam uns aos outros, e é através dessa crítica que um determinado sistema teórico cresce, se expande a sua cobertura, a sua validade, no sentido de capturar um terreno cada vez mais extenso e intenso, sob sua empírico, sob sua interpretação. É assim que a ciência funciona e se valida, ou seja, criando uma jurisdição empírica cada vez mais ampla. Enfim, então, o que eu estava querendo sugerir é isso. Por que a crítica... Então, não, eu não estava sugerindo. Então, voltando, eu me perdi um pouco, desculpe. Essas críticas internas que aumentam a jurisdição empírica de um determinado sistema teórico só fazem poli-lo, são incapazes de transcendê-lo, por definição. Então, é lógico que existe esse tipo de crítica, mas não é esse tipo de crítica que é o fundamental para esses autores que eu havia mencionado aqui. A extensão de nossa prática acaba por mostrar que as nossas figurações, as nossas ontologias, mesmo quando cientificamente informadas, estão delimitadas, estão condicionadas por essa prática. A extensão da prática explode esse limite e reclama outra ontologia, outra concepção, outra visão de mundo. Então, se
Já falei sido duas vezes. Então, portanto,